maioria das pessoas pergunta como eu vim a conhecer a gaita. Eu tinha uns 9 anos de idade e veio a São Paulo um gaitista famoso, que era o Edu da Gaita. E ele mais fazia sucesso no exterior, ele tocava erudita, música erudita, a dança do fogo, a dança do sabre, por aí vai. E eu me apaixonei, marcou um programa de rádio, eu assisti o programa de rádio e fiquei apaixonado. Aí o que eu fiz? Pedi para minha mãe comprar uma gaita. Ela comprou uma gaitinha, uma sonhadora, eu fiquei 2 dias tentando. Eu não consegui, minha mãe foi trabalhar, eu sentei-me na cadeira, joguei a gaita no chão, pisei, fiquei com raiva, chorei porque eu não consegui tocar nada. Conclusão, minha mãe chegou, a gaita estava no fundo, pisada, cheia de barro. Ela tirou, limpou, desamassou, chegou para mim e disse: meu filho, você também eu queria que viesse logo, mas tive que esperar 9 meses para você nascer. Passou. E eu aprendi gaita sozinho, porque não havia professor naquela época. Quando eu pude em São Paulo ter professor de gaita, fui procurar o professor Nelson Barbosa. Ele havia falecido há uma semana. Aí, muito tempo depois, eu fui aprender com o professor Kleber de Souza, gaita cromática. E tinha um monitor dele. Primeiro a gente aprendia com o monitor, que era o Sérgio Duarte, que ensinava gaita cromática. E nos intervalos de aula tocava blues e eu fiquei apaixonado pelo blues. Eu nunca tinha ouvido aquele som, aquela nota curvada, o bend note. Eu fiquei fascinado por aquilo. E ele disse: enquanto for aluno do professor Kleber, eu não posso lhe dar aula. Eu não posso, questão de ética. E passou o tempo, depois eu fui procurar no Tendal da Lapa o professor Walter Jorge, ensinava por música, fui aprender. E o professor Robson Fernandes, que era um rapaz de 19 anos, eu tinha 60, que não queria me dar aula, porque ele disse: o senhor tem muita idade, eu não me sinto bem, tal, imagina, tal. Aí eu falei: você está afim de aprender, de ganhar dinheiro? Estou. Eu estou afim de aprender. Então, eu estou afim de pagar e estou afim de aprender. Você está afim de ganhar. E aí ele aceitou. Com ele aprendi a tocar gaita de blues, que é completamente diferente da cromática, da gaita comum, diatônica e cromática. Nós viemos passar alguns dias aqui na casa do meu tio, em Mongaguá, e um dia que chovia para chuchu no bondinho, eu conheci uma senhora. Ela chegou e me convidou para tocar na terceira idade, e eu fui. Eu me ressuscitei nessa época para tocar em público. Eu fui, gostei, tivemos o programa de rádio e eu comecei a fazer música. Quando caiu o avião com os Mamonas, eu fiquei muito triste. Em São Paulo, minha irmã disse: no lugar de ficar lá com a poltrona aí triste, por que você não compõe uma música? Eu compus para os Mamonas. E pouco tempo depois faleceu meu filho, 33 anos, segundo ano de economia. Aí começou a vir música, começou a vir. As composições que eu tive dificuldade de fazer, porque eu pegava a figura de valor e a nota e sorteava para tentar compor, porque meu pai era compositor de música infantil e eu não conseguia nada que me agradasse. Porque a gente tem que primeiro se agradar para depois agradar os outros. E não vinha nada. E depois da morte do meu filho dos Mamonas, começou a vir música, vinha música. E eu comecei a compor. Aí eu compus algumas músicas mais, além dos Alegres Mamonas, e compus Itanhaém. Por causa do programa de rádio, eu tinha um Moonlight Serenade, eu fiz parecido. No lugar de pá, parará, 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 eu fiz pá, 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 pará, pá, pá, pá. Para, pa, 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 e por aí vai. Itanhaém. Então, um casal, um amigo veio pra cá e a moça tinha tremendas dores de cabeça, né? E eu olhei pra ela assim na praia, ela passeando com um namorado. E ele me pegou em flagrante olhando pra ele. Eu tava imaginando: poxa, tudo isso, esse avião com tanto problema, né? A vida é engraçada. Aí o que eu fiz? Peguei a gaita e toquei depressa e saiu Mongaguá.
A melodia de Mongaguá nasceu assim de um susto. Eu falei, que será que ele vai pensar, vai falar, né? Aí eu arrumei um professor que fizesse a orquestração de músicas e tal, e ele ouvindo minhas músicas, me dando aula de teoria, de canto, e ele disse assim: você fez uma música para Itanhaém, uma para Mongaguá, por que não fez para minha cidade? Eu falei, qual é a sua cidade? O professor Vladimir Matos disse, eu sou natural de Santos. Eu falei, pô, você me fez nascer agora uma ideia, eu vou fazer São Paulo Litoral Blues. São Paulo Litoral Blues, que é uma cidade do litoral, uma para cada música, isto é, uma música para cada cidade. E eu fui pesquisar os assuntos. E assim nasceu o projeto São Paulo Litoral Blues. E eu mudei alguma coisa nas músicas, porque eu pus um gaitista, homenagem a um gaitista em cada música, embora não fosse o da cidade. Foi assim que nasceu o projeto São Paulo Litoral Blues. E o movimento Música de Atitude Utilitária, eu pensei em fazer o seguinte, a música ter um título útil e uma letra que tivesse um conteúdo histórico, geográfico, ecológico, etc., uma coisa útil. E o Brasil Blues Livre, que o meu blues não é um blues ortodoxo, não é o nosso blues que veio diretamente dos americanos. Eu adaptei, peguei os efeitos do blues e fiz um blues livre, Brasil Blues Livre. Isso eu gostaria de contar. E foi assim que nasceu o Radamés da Gaita e o Brasil Blues Livre e o blues que eu estou tocando hoje em dia. Boa sorte para mim e para todos. Tchau! E eu aprendi um pouquinho de flauta doce para os menininhos que me ouviam tocar gaita. Então Itanhaém ficou mais ou menos assim. Saiu com alguns erros, mas passou. Isso é Itanhaém do Abaré Bebê, a melodia, né? É isso. Essa gaitinha é o chaveiro da Hering. Ela tem 8 notas, a escala diatônica. E eu fiz Iguape do Bom Jesus em 8 notas. É do projeto do São Paulo Litoral Blues. Eu vou tocar um pedacinho da melodia. É isso.